Estamos hoje aqui de volta ao nosso podcast Visão Hospitalar, recebendo o eterno presidente da Federação Brasileira de Hospitais, Dr. Luiz Aramci Pinto. Seja muito bem-vindo, Dr. Aramci. Queria começar conversando com o senhor sobre a Convenção Brasileira de Hospitais, um evento pioneiro foi criado pela Federação Brasileira de Hospitais, e o senhor foi a pessoa responsável por resgatar esse evento tão precioso para o setor. E eu queria que você falasse um pouco desse resgate e da importância desse evento para o setor. Olha, eu vou logo de cara dizer que a 10ª Convenção Brasileira de Hospitais, eu era presidente da Associação de Hospitais do Ceará e foi feita em Fortaleza, e nós tivemos naquela época 600 participantes. Devo dizer que o ministro da Previdência, Jarbas Passarinho, foi abrir a convenção, e o governador Adalto Bezerra, à época, nos recebeu no Palácio da Abolição, nos ofereceu um coquetel a todos os congressistas. Foi realmente uma convenção, né? Porque tudo que se faz em Fortaleza, todo mundo gosta, porque Fortaleza é uma cidade que tem muitos atrativos e tudo, mas a convenção realmente fiz uma feira, nós fizemos no hotel Imperial Alton Palace, que tinha uma área grande que deu para se fazer uns 30 ou 40 estandes na época, fizemos esses estandes lá, e foi feito em 85. Então, depois essa convenção parou, aí depois, por uma questão do destino, eu cheguei à presidência da Federação Brasileira, e então procurei me cercar dos bons, tá entendendo? Foi quando eu conversa com a minha assessoria de Planejamento e Gestão e Comunicação, disse que ia contratar uma empresa, e assim o fiz, e para gáudio meu, até hoje essa empresa está tocando a comunicação da Federação Brasileira de Hospitais. Me refiro aqui à Viva Mais, que passou de ser Viva para Viva Mais, porque ela está fazendo muito mais coisas do que quando nós iniciamos para realizar a Convenção Brasileira de Hospitais em Goiânia. Foi em 2018, não foi? Que é ali que ressuscitou-se. Aí depois nós fizemos em Salvador, na Bahia, e Rio de Janeiro. Depois fizemos no Rio de Janeiro, e agora aqui em Florianópolis, entendeu? Na Ilha da Magia. Na Ilha da Magia. Então eu estou muito feliz por isso, porque realmente as coisas que nós fizemos na federação, trabalhamos muito. Eu me dediquei realmente de coração mesmo para mudar a federação, e a federação teve assim uma participação muito grande nos 8 anos que eu fiquei à frente da federação. Ganhou protagonismo. Pois é, então e melhorou, porque ela continua fazendo, e é sinal de que quando a gente começa com planejamento e com vontade de fazer, e fazendo com critério e transparência, as coisas acontecem. Eu tive a oportunidade de te acompanhar nas edições de Goiânia, de Salvador, na do Rio de Janeiro. Estou aqui com o senhor nessa aqui. O que eu noto é que é um evento que a cada edição ele fica mais especial, mais bonito, mais grandioso. Quando o senhor faz uma análise na linha do tempo daquela convenção de 85 e analisa a convenção de hoje, 2025, quais foram as principais mudanças nos temas discutidos? Primeiramente, nós fazíamos muitas coisas na base da improvisação. Principalmente nós não tínhamos imagens, naquela época não tinha telefonia móvel, tá entendendo? A gente tinha que fazer tudo, era através de telex, passando telex, teletipo, porque não tinha, as comunicações tiveram um boom, né? Isso ajudou muito quem faz qualquer tipo de evento. Os eventos hoje são muito profissionalizados no que diz respeito à tecnologia. Você consegue colocar no auditório de 2.000 pessoas, para 2.000 pessoas, 3 palestras simultâneas, sem nenhuma interferir na outra. Isso é uma coisa fantástica, porque você imagine o que você ganha de tempo, de deslocamento e tudo dos palestrantes, que ele vem aqui, ele passa um dia nessa convenção, o próprio congressista, e tem uma carga de informação que ele às vezes pode até ter escutado falar e saber o que é, mas ele não tem o detalhamento. E esse detalhamento é feito por essa turma nova que está chegando aí e que tem realmente essa capacidade de transmitir e mostrar o que está vindo aí, que já estamos falando aqui nas palestras de hoje, como será a movimentação em 2060. Entendeu? Então, espero que
os jovens que estão aqui cheguem lá, porque nós aqui, por exemplo, eu acho que se chegar a 2030, nós já estamos no saldo. E doutor MC, o senhor teve ter a oportunidade de acompanhar alguma palestra? Sim, desde a abertura hoje, passei o dia, vi todas as palestras e vejo que a tendência da iniciativa privada, no caso da federação, é desenvolver programas, desenvolver gestões, onde o hospital privado ele tem que zelar pela humanização do próprio hospital, pelo zelo para com o atendimento para com o paciente, para que ele realmente fique acreditado, aí é onde vem a acreditação, não só do ponto de vista burocrático, mas acreditado perante a sociedade. Porque nós vivemos da livre escolha. Ora, se eu vou no hospital, levo um familiar meu e ele vai bem atendido e vai bem operado e não tem problema, o atendimento foi muito bom, eu estou apto a indicar esse serviço de saúde para outras pessoas. E isso é assim que nós vivemos, porque nós sabemos muito bem que o governo é governo. Governo é governo. Lá no Ceará já se diz isso. Como é que está? Não, o governo é governo. Então pode ser o governo A, governo B, governo C, mas o governo é quem tem a força, quem tem o orçamento, quem tem o direcionamento no mundo de servidores. E então depois, se você não tem um acasalamento bom com o governo, ou seja, de proposta de prestar esse serviço à sociedade para melhorar a condição do cidadão, né? Então você não vai conseguir muita coisa. Mas nós, apesar de tudo isso, na iniciativa privada, nós temos agilidade na prestação do serviço, na adquirir as novas tecnologias, porque são investimentos que são feitos pelos proprietários dessas entidades e que são investimentos necessários e planejados. Ele sabe quanto vai custar aquilo para a empresa e que a empresa tem que ser bem gerida para poder dar um retorno. Então, por conta desses avanços tecnológicos e nós, setor privado, possuirmos as melhores tecnologias hoje no mundo, estão aqui nos hospitais da iniciativa privada. Pegando o gancho da sua fala, doutora MC, uma pauta que é histórica da FBH é a discussão sobre a necessidade de integrar mais o público e o privado, usar mais todo esse potencial da rede privada para ajudar o SUS. Recentemente, o ministro Alexandre Padilha lançou o programa Mais Especialistas, né? E está propondo que os hospitais e clínicas privadas se credenciem para poder prestar esse serviço para a população. Como se houver esse novo programa, essa aproximação entre o público e o privado? O que acontece no Brasil é que o Alexandre Padilha, que eu conheço, ele já foi ministro na época que eu era presidente da federação, ele é muito bem intencionado e muito bem treinado. Ele conhece essa parte da saúde pública, ele conhece bastante. E ele está bem intencionado em querer deixar a marca dele como ministro da saúde do governo. Acontece, porém, que um programa desse você não faz em 1 ano, 2 anos, como é que ele vai ficar mais aí no ministério, que ninguém sabe aqui, a cada 2 anos nós temos uma eleição no Brasil. Isso é um atraso para quem está planejando serviço de saúde ou de qualquer coisa, construção civil, o que for. Porque você não pode ter uma agilidade tão grande para fazer tudo em 2 anos, 3 anos, 4 anos. É muito pouco tempo. Mas eu acho que ele vai enfrentar obstáculos grandes, mas como tem muitos Brasis dentro do Brasil, você tem um Brasil de uma realidade hipocrática, onde você tem os melhores médicos e melhores serviços, e tem um Brasil onde você tem um serviço para atender 10 municípios, um hospital que é único naquela cidade, que aquele hospital é um hospitalzinho pequeno, filantrópico, ou então um hospital da iniciativa do médico que é dessa cidade que mora lá. Eu conheço alguns assim. Então, esses hospitais estão fadados a continuar enfrentando muitas dificuldades. Porque o que acontece é que o carro saiu dos trilhos. Nesses governos que nós tivemos reformas na saúde mental, tivemos a municipalização da saúde, a Lei 8.080, as convenções, que foram direcionando os recursos do governo. É óbvio, eles estão no governo, os recursos para a área pública. E a área privada teve que procurar outros meios. Então, você vê, por exemplo, o crescimento que aconteceu nas operadoras de planos e cooperativas de saúde foi assim, progressão geométrica.
Hoje nós temos hoje na saúde suplementar aproximadamente 54 milhões de vidas. Com 54 milhões, quantos países da Europa estão dentro desses 54 milhões? No Brasil, hoje no Brasil nós temos os nossos hospitais que atendem a saúde suplementar, e é muito serviço, é muito trabalho, e não diminuiu o trabalho do SUS. Eu diria, doutor MC, que são 54 milhões da saúde suplementar, mais os 50% do SUS que a gente faz de hospitais, né? Porque 50% dos hospitais privados atendem também pelo SUS, né? Tem muitas regiões do Brasil, regiões bem desenvolvidas, que ele tem que atender o SUS e também a saúde suplementar, que é uma questão de sobrevivência. Apesar de haver um subfinanciamento no SUS, hoje eles já estão, com o próprio Alexandre Padilha, maturando, mais procurando melhorar as condições, fazer contratos diferenciados para especialidades, por exemplo, cardiologia, cancerologia, oftalmologia, fazer esses tipos de programações, multirões de cirurgia de média complexidade, então destina as verbas para aquilo, mas aí é o que eu chamo que são atendimentos para apagar incêndio. Que ainda hoje tem gente com 3 anos, 5 anos, 10 anos na fila do SUS esperando para fazer uma cirurgia eletiva. Não pode ser cirurgia que der para esperar, o cara morre e não faz. Verdade. Entendeu? Então, essa não é a realidade aqui de Florianópolis, nem a realidade do Rio de Janeiro, capital, mas do São Paulo, mas existe muitas pessoas, porque a demanda para pacientes na atenção primária de saúde é muito grande. Então, isso pode ser um município pequeno e outra coisa. E o munícipe que está lá, ele vai procurar o posto de saúde, é a UPA, é a policlínica, para tentar, porque ele já vem, às vezes, direcionado até pelos próprios programas de saúde, né? Da família, que eles vão nas casas e vê a criança que está subnutrida, leva, o cara que é hipertenso para ter um AVC e leva para o posto de saúde. Então isso funciona, realmente, mas é muita gente. É muita gente. Então, eu acho que hoje no Brasil não está naquela explosão demográfica que teve na década de 60 e 70. Hoje você já tem um autocontrole nas famílias, onde a diminuição, as famílias do Brasil, a média de família do Brasil era 5, 6 filhos, a média. Aí hoje a média é 2, 3 no máximo. Então isso aí freia um pouco a explosão demográfica. Mas em contrapartida, a população está vivendo mais. Eu vi hoje um trabalho aqui na convenção que a vida média no Brasil hoje está em 81 anos. Então, quando chegar em 2060, como eu falei anterior e ouvi aqui hoje, a população idosa vai ficar superior à população jovem. E naturalmente vai passar a demandar mais serviços de saúde. Geralmente a pessoa mais idosa tem mais comorbidades, tem outros problemas, tem que ter outros cuidados, e também tem que ter muita gente preparada para cuidar dos idosos. Porque às vezes a família não tem o conhecimento, ou não tem mais, problemas né, para cuidar do idoso, né? Verdade. Então, nosso interesse é que realmente se desenvolva pessoas e profissionais de saúde que tenham realmente capacidade de que sejam criados serviços que venham realmente amparar os idosos que vão viver 80, 90 anos. Inclusive, é o tema da convenção desse ano, né? A jornada pela qualificação da rede hospitalar. Recentemente, a FBH fez um acordo de cooperação com o CONAS e o CONASEMES, prevendo troca de expertises no setor. Como é que o senhor vê essa troca de conhecimentos entre o setor público e o privado, e como isso pode ajudar? Olha, o setor privado, melhor dizendo, a troca de experiência do setor público, ela é positiva. É positiva. Agora, o que nós temos que entender é que quando a gente faz um programa desse, envolvendo a parte pública, filantrópica e privada, as pessoas têm que ter um juízo de valor visando o doente, o paciente, a pessoa. Não é visando dividendos políticos, que é o que nós estamos enfrentando no Brasil há 20 anos. Perfeito. Entendeu? Então, o que eu acho que a gente pensa muito pouco nas pessoas, e isso está na tua casa, na minha, de qualquer um, porque está dentro da família.
É uma dificuldade quando você precisa, que você tem poucas posses. Não é difícil no Brasil, não é difícil de Portugal, não é diferente de Portugal nem de outros países. Da África nem se fala. Entendeu? As pessoas que hoje ainda morrem de fome, porque não tem o que comer. Então, tudo é válido. Agora, tudo tem que ser feito com critério onde você vá com o espírito desarmado, não visando uma lucratividade que não seja aquela que seja para cuidar da pessoa. Essa é a minha opinião. É isso mesmo. Doutora Amici, voltando aqui para a 15ª Convenção Brasileira de Hospitais, o senhor também é pai da nossa revista, né, da revista Visão Hospitalar. Queria que o senhor resgatasse um pouco a história da revista, a importância dela e como o senhor vê esse veículo hoje. Olha, eu acho que a revista Visão Hospitalar, eu tive, inclusive esse nome fui eu que dei. Não, porque o nome aí eu pensei ali, de repente disse, porque falando muito, né, a visão hospitalar é uma visão de tudo, né? Então, alguns companheiros da federação disseram que para mim o seguinte: olha, Aramis, nós já tivemos outras revistas aqui, mas não dura, tira 3 meses, 6 meses, a revista some e tal, etc. Pois então, vou tentar fazer do meu jeito e vou tentar. E a revista Visão Hospitalar hoje é uma referência. Você chega nas clínicas, nos consultórios, está lá a revista Visão Hospitalar, os donos das clínicas adoram os arquivos, os que são constantes da revista, até de números passados, e os atuais, sempre eles ligam para mim, dizendo: se a revista está cada vez melhor, está muito boa, muito profissionalizada, e tal, e etc. Então, a federação batia muito no aspecto de que a revista não ia ter como se manter. E a revista se mantém até hoje. Quer dizer, então, para mim, isso é uma alegria muito grande, porque é um veículo que pelo menos está trazendo informação de qualidade, não só para os profissionais de saúde, mas também para os profissionais que são de responsabilidade na gestão das empresas, das clínicas, dos laboratórios, etc. Então, porque hoje é o seguinte: o Brasil hoje, nós vamos ter que formar, segundo o Conselho Federal de Medicina, até 2030, 1 milhão de médicos. E outros profissionais de saúde também vamos formar outros cursos e tal. É muito médico? Eu acho que é. Mas vai se formar, já que vai formar, tem que qualificar essa demanda dessas pessoas, porque é um curso longo, é um curso que a maioria desses médicos estão se formando em escolas privadas, que não é barato, e então precisa que se tenha política de governo para poder alocar todos esses médicos aqui no Brasil. Agora, essa política também perpassa por alguns critérios, quer dizer, se o cara terminou medicina, na faculdade que for, ele vai ter que fazer um estágio probatório em alguns municípios da Interlândia brasileira. Ele vai lá para ver como é que funciona, para poder aprender a auscultar um paciente, poder dar um diagnóstico, porque medicina não é só você chegar e prescrever um remédio, e as contraindicações. Será que aquele remédio que está onerando a pessoa vai resolver o problema dele? É preciso conhecimento, é preciso estudo, e isso eles têm que estudar para se formar. A grande maioria, os que não estudam, certamente não vão vencer. Poderão até vencer, porque tem muito jogo eletrônico hoje, ele pode jogar e ganhar no jogo e vencer, mas na medicina é duro. Entendi. É duro. Agora, o que eu sempre disse e continuo dizendo é que tem que ter política de governo para a juventude, para essa juventude que está nos bancos universitários hoje em dia, porque senão vai acontecer o que eu venho dizendo. Você vai formar uma elite de doutores desempregados. Porque, por exemplo, a rede pública, o que vem crescendo em número de hospitais, pouquíssimo para o Brasil, é nada. E a rede privada, você tem alguns estados que fazem 1, 2, 3 hospitais em 5 anos, é muito pouco. Mas por quê? Porque o hospital é uma coisa que eu costumo sempre dizer: hospital não é herança que se deixa para ninguém. Porque o hospital é diferente da empresa comum. Você tem uma fábrica de tecido, uma fábrica de sapato, uma fábrica de qualquer coisa, você trabalha, quando chega na sexta-feira, você tranca a fábrica e só abre na segunda. E você funciona de 7 da manhã às 18 às 3 da noite. E o hospital é H24, de domingo a domingo. Então, você tem, é bem diferente, tem as nuances próprias. E nós tivemos agora
no Brasil algumas causas importantes que foram ganhas pelas categorias. A categoria da enfermagem teve um upgrade grande em termos de salário para o Brasil, porque na região sudeste eles já ganham esse piso que foi aprovado. Então é muita coisa, quer dizer, se nós, nesse nosso podcast aqui, pudesse passar umas 3 ou 4 horas, Não, a gente a ia gente falar. passa 3, 4 dias. Então, e não ia faltar o que a gente dizer, mas agora tudo isso, eu vivenciei tudo isso, que eu tenho, só de federação eu tenho 40 anos. Eu conheço a Aí rede o hospitalar pessoal como chega e diz, ninguém. mas por que você passou tanto tempo na federação? Porque o pessoal não quis que eu saísse. Doutor Amici, eu queria agradecer demais a entrevista. É sempre muito bom conversar com o senhor. A gente aprende, a gente ri, a gente relembra bons momentos. Te parabenizar mais uma vez. O senhor, não é à toa que todo mundo conhece o senhor como o eterno presidente da FBH. Foi sim o presidente que deu protagonismo à instituição. E uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado. Estou sempre à disposição. Grande abraço, eu que vivi menino, você já está ficando com a cabeça.